Por exemplo, que sinais uma pessoa com ideia suicida ela emite? Tem Uhum, algum sintoma inicialmente? Tem uma percepção que, por exemplo, um familiar pode diagnosticar uhum. e aí isso levar para, no caso, uma psiquiatra, uma psicóloga? Como é que se inicia, por exemplo, uma pessoa que tem ideia suicida, por exemplo? Uhum. Existem, né? Alguns. É, nunca é do nada. Eu É, costumo dizer que a pessoa não acorda definitivamente um dia, tô sem fazer nada, vou cometer um é, suicídio. Não é banalizado dessa maneira como muitas pessoas acham que é um ato impensado e de uma hora exatamente. para outra, E né? Há tem que, vários sinais. e tem que levar em consideração, né, o sofrimento que essa pessoa tá. Porque muita gente, como o Jaine trouxe, banaliza, né? Todos nós temos o instinto de sobrevivência. Então, imagina o sofrimento que essa pessoa não tá, né? A dor que ela tá sentindo, né? Para ir contra a natureza, contra a nossa natureza, que é o instinto, né? Então, assim, existem alguns sinais, né? Que é o isolamento. Então, assim, quando a pessoa começa a se isolar, né? Começa a ficar mais quieta, começa a se afastar ali dos amigos, da família, quando a pessoa começa a apresentar uma desesperança com o futuro, né? Não necessariamente a pessoa vai falar assim, hoje eu quero me matar. Ela começa a falar algumas coisas, como, eu queria dormir, não acordar mais. Eu queria que minha vida acabasse, né? Eu queria que acontecesse alguma coisa. Mas e se eu entrasse no carro e tivesse um acidente, e acontecesse um acidente comigo, né? Então a pessoa, ela começa a emitir alguns sinais. Geralmente esses sinais são comentários como ela... O que é mais perceptível a pessoas leigas, né, que não são da área. Uhum. Realmente são esse isolamento, a pessoa começa a não ter mais vontade de fazer atividades que antes ela tinha prazer e passa a não ter mais. Ela começa a emitir muitos comentários assim de desvalia, se desvalorizando, falando que é um peso para a família, não vendo justificativa na vida dela, um propósito da vida dela existir. E qual é a questão do suicídio? 98% das pessoas que cometem suicídio, elas têm um transtorno mental por trás. Então, assim, o suicídio, para a pessoa chegar a tentar, geralmente ela já está em um estágio avançado do transtorno mental dela. Então, na verdade, o que é que está por trás do suicídio? Um transtorno psiquiátrico que não foi diagnosticado ou que não está sendo tratado da forma correta. Então, assim, o suicídio, vamos dizer, é a ponta do iceberg, né? A gente tem todo um sintoma, tem toda uma doença, inclusive cerebral mesmo, né? A pessoa, para cometer suicídio, o cérebro dela não está bem. Então, é uma pessoa que tem alterações biológicas, químicas dentro daquele cérebro. E por isso é para ser tratado como uma doença como qualquer outra, né? É um órgão nosso, inclusive super importante, que está em sofrimento. Tem alguma patologia ali, tem algo por trás. Então, o suicídio, assim, vamos dizer, é um comportamento, né? Perceptível, provavelmente de um transtorno mental que não foi diagnosticado e nem está sendo tratado. Exato. Ô, doutora, e aí ela... pode concluir. E aí, assim, eu acho importante a gente trazer os transtornos mentais que existe uma maior incidência, né, assim, de ideações suicidas. Que, em primeiro lugar, é a depressão, né? Então, assim, a pessoa, quando ela está apresentando a depressão, né, o transtorno depressivo, a desesperança, isso é uma coisa que aumenta em muito a chance dela ter ideações suicidas. Então, em primeiro lugar, seria a depressão. Depois vem o transtorno bipolar, né? Porque a pessoa, ela tá ali, ela tem episódios de mania, episódios depressivos, e muitas vezes na mania tem a impulsividade. Então, a pessoa vai lá, né, e tenta o suicídio. Aí tem a esquizofrenia, né, por conta da perda com a realidade, quando a pessoa tá ali delirando, né? Então, a pessoa tá ali caminhando na beira do 10º andar, né? E aí vai e cai por conta dessa perda da realidade. Tem transtornos de personalidade, né? Principalmente o transtorno borderline, né? Que aumentem muito a chance da pessoa tentar o suicídio. E transtornos relacionados ao uso de substância. Principalmente se a pessoa estiver no momento da abstinência, que é um momento muito difícil. Então, assim, esses são os 5 transtornos mentais que a incidência, né, de ter pensamentos suicidas aumenta.